Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta. Tem jeito podcast? Você acha que tem jeito? Aqui a gente acha que tem muito jeito para tudo nessa vida. E é isso que a gente faz. A gente traz aqui história de pessoas, profissões, dicas, conteúdos maravilhosos. A Dani ainda não está de volta, mas eu acho que logo, logo ela está chegando por aí, tá? Então não se preocupem, ela está bem, só está terminando a recuperação dela. E em breve ela estará aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, Tem Jeito Podcast. Se inscreve no canal, que é muito importante para a gente, para crescer a nossa audiência, para os vídeos chegarem o maior número de pessoas possível. Tem muita coisa boa, a gente já tem vários episódios no canal. Então, segue a gente lá, se inscreve no canal e ativa lá o sininho das notificações, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa e ela vai casar, gente. Ai, que gostoso, né? Aquela coisa assim, né, de que mulheres têm que ser independentes, fortes e poderosas e que não sei o quê. Num passado, essa imagem era um pouco desvirtuada, né, da questão do casamento, da coisa romântica, da cerimônia, né? Mas não, aqui a gente faz os dois papéis, né? Conosco hoje, Danila Rezende. Ela é consultora em gestão, palestrante e também atua junto à OAB de São Paulo. Então, seja bem-vinda, Danila. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, estou aqui no podcast das meninas, que é um podcast de sucesso. E eu estou aqui um pouquinho com elas para contar um pouquinho da minha história. Vamos lá? Então, vamos começar, então. Quem é a Danila? Pessoa física, viu? Não queremos pessoa jurídica, por enquanto. Se eu soubesse que o convite era esse. Vamos lá. Bom, a Danila, ela tem vários papéis. Eu peguei você desprevenida. Vários perfis. Como todo ser humano, né? Então, a Danila, como profissional, ela tem uma face, como noiva, ela tem outra. Quando a gente é noiva, a gente tem várias faces numa só, né? Numa só, exatamente. A gente A falta enlouquecer briguenta, a a romântica, pessoa. a guerreira, a prática. Bom, enfim. Agora, a Danila, como pessoa, eu acredito que ela seja uma pessoa com uma personalidade forte. Eu não tenho personalidade. Mas por dentro eu tenho muitas emoções e tento trabalhá-las. Para que a parte, vamos dizer assim, mais emocional, ela não se sobressaia. É que dizem que todo mundo que tem uma personalidade forte, ela tá Mascarado. ocultando um Sim, coraçãozinho mole, entendeu? exatamente. Bom, se você perguntar para minha mãe quem é a Danila, ela vai dizer que é uma pessoa muito guerreira, com um gênio muito forte. E isso ela tem muita razão. Agora, se você perguntar para o meu noivo, ele vai falar que eu sou uma pessoa muito brava e muito emocional. E se você perguntar para os meus funcionários, depende do funcionário. Os mais ativos, os que são mais trabalham sem ser muito centralizadores e tudo mais, que tem uma certa independência e sabe respeitar hierarquia, esses aí com certeza vão saber dizer que é uma líder e tudo mais. E a pessoa, ela é moldada da forma que ela acredita, né? Mas a Danila é uma pessoa normal, como qualquer outra, lutando com seus propósitos de vida, metas e suas emoções. E você é de que região? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, vou permanecer em São Paulo depois do casamento, mas eu migro da Zona Leste e vou para a Zona Sul. Saio da Vila Ema e vou para o Brooklyn. Ai, que pena. Ai, você vai sair da melhor parte de São Paulo para ir para aquele lugar escuro, cinzento, horroroso. Eu concordo com você. Então, eu concordo com você. Zona Leste Porque é luz, tem é tudo, sol, tem entendeu? tudo. Você acha uma loja em qualquer lugar, você tem calor humano, e realmente é verdade. As ruas lá, elas são largas, tirando as árvores, que são maravilhosas, o resto é cinza. É cinza, eu sei, conheço ali aquele lado, morei por lá, tempo. Muito pouco. Mas você, então, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo? Sim.
pai e mãe, junto com pai e mãe, tem quantos irmãos? Não, não, não. A minha história é um pouquinho mais complexa. É aí que a gente quer chegar. A minha mãe, ela teve um relacionamento com o meu pai, acredito, de uns 3 anos. Mas quando minha mãe engravidou, meu pai foi embora. Meteu o pé. E aí minha mãe, ela lutou para ter a filha, mas ela não contou para o meu pai logo de início. Porque quando ela contou uma outra vez que ela ficou grávida, ele foi fazer Interrompeu a gravidez. Interrompeu a gravidez. Hoje em dia é crime e tudo mais, naquela época também. Mas... A gente sabe o que acontece. Enfim. Infelizmente. Aí minha mãe, quando ela ficou sabendo da segunda gravidez, ela não contou para ele. Ela só foi contar da minha existência, eu já estava no colo. E a princípio, meu pai negou qualquer tipo de aproximação, paternidade, qualquer coisa parecida. Então, aí entra um emocional. Você crescer sem a figura masculina. Você se importa de falar disso, Danila? Não. Eu não quero ser Imagina. invasiva. Então, cresci. A primeira vez que eu o vi foi para fazer teste de DNA. Nós estamos no Brasil. Nós temos essa história se repete na casa de muita gente. De muita gente, exatamente. Muita gente. Então, assim, isso não é um segredo e com certeza na sua família, com certeza tem também uma história tem, dessa. muito parecida. Então, minha mãe, ela contou, mas ele não ajudou. Aí, depois de muitos anos, ela foi procurar a justiça. E ele, obviamente, com poder aquisitivo um pouco maior, ele se negou a contribuir com a justiça. Então, ele dificultou um pouquinho esse caminho. Era oficial de justiça que não o encontrava, mas ele sempre teve endereço físico no mesmo lugar, enfim. Coisas da justiça brasileira. Sim. Mas aí, depois de alguns anos, chegamos a fazer exames de sangue e mesmo assim, nada. E eu sofria muito. A gente acha que não, mas a criança nessa história... Claro que sofre. Sofre demais. Sofre demais. Só que eu não queria a pensão alimentícia, eu queria a figura paterna. Queria presença, né? Sim, mas dentro eu conheço amigas e pessoas até próximas que também tiveram uma história parecida comigo e tinha raiva da figura masculina. E isso acaba até reverberando na vida adulta. Não sabe delimitar tudo isso. E não queria aproximação. Já que o pai não queria aproximação, mas eu tinha um sentimento dentro de mim que eu precisava externalizar para a pessoa correta. Aí, quando eu tive... Acho que eu tinha mais ou menos uns 17 anos. 16, 17 anos. Porque você não podia falar a palavra pai. Quando eu falava a palavra pai, os olhozinhos já ficavam marinados e eu não tinha a mesma garra. Aí eu falava, não, eu preciso corrigir isso. Aquilo te enfraquecia, sim, né? Sim. Aí uma tia minha, ela parou o escritório e falou, hoje todo mundo vai descobrir, na época era lista telefônica. Então, o nome Mário é um nome comum. Então, para você encontrar uma pessoa no Mário, era quase metade da lista telefônica. E o de nomes homônimos também era muito grande. Enfim, chegamos no telefone, ligamos, e a dona Ana é minha madrasta, e é uma pessoa maravilhosa. Aí, quando eu falo com ela, eu ainda me emociono, porque a figura paterna foi para a dona Ana. Quando eu liguei, então eu digo que é vínculos de outras coisas da vida. Quando eu liguei no número, que houve uma divisão no escritório, e quando eu fiz a ligação, atendeu uma criança, era a minha irmã. Ela tinha 3 aninhos de idade. Aí ela atendeu, 3 para 4 anos, atendeu, e ela começou a responder as perguntas que eu fazia. Se tinha o Mário Tadeu, vou falar o nome aqui. Cuidado, que depois a gente tem que cortar. Então, ela falava sim. Então, ela respondendo as perguntas e a minha madrasta ouvindo a responder essas perguntas, ela pegou o telefone e aí ela falou, alô, Daniela?
Daniela, é você? E eu desliguei. Meu nome é Danila. Só que um oficial de justiça costumava escrever Errado, Daniela. Daniela. Só que ela não sabia que tinha um processo, que era segredo de justiça. Mas um parente dela disse que viu um oficial de justiça indo no escritório e falou que era sobre paternidade. Então, ela não conseguia ir buscar essa criança, mas ela sabia da existência dessa criança. Então, o que ela fez? Ela retornou a ligação, porque ela tinha Bina. Toca o telefone e aí ela fala, eu gostaria de falar com a Daniela. Ela atendeu, ela é filha do Mário e a gente gostaria de falar com ela. Aí eu tremia inteirinha, mas eu atendi. Ela falou assim, nós estamos esperando a sua ligação já faz alguns anos. Aí, obviamente que... Você desmontou, né? Desmontei completamente. Aí ela falou assim, vamos marcar, nós queremos te ver. Então, eu fiquei com muito medo, e nesta época eu morava com uma tia, e aí minha tia pegou e falou assim, se arruma que nós vamos hoje conhecer seu pai. Aí marcamos no escritório do meu pai, aquele escritório bem difícil de encontrar, que oficial de justiça nenhum achava. Então nós chegamos no escritório e, para minha triste notícia, o meu pai não ficou, não teve coragem de ficar para esse momento. Mas a dona Ana estava lá, dona Ana e 2 dos meus irmãos. Então eu os conheci, foi estranho, mas foi muito prazeroso. E a dona Ana me acolheu assim como ninguém, como um anjo. E até hoje eu tenho ela como um anjo. E aí depois desta data, meses depois, teve um evento. Eu estava neste evento com a minha tia, era cosmética, era um evento grande. E meu pai ligou e falou, eu vou te conhecer. Depois desse dia, nós não nos desgrudamos mais. Ai, que legal. Aí quando ele me viu, ele falou, não preciso de DNA, não preciso de absolutamente nada. Também não tem como. Basta olhar, é Xerox. Mas não preciso de absolutamente nada. A partir de agora, desse momento, eu sou seu pai. O que você precisar, eu estou aqui. Mas, como dentro de mim o que eu precisava era da figura masculina. Mas eu queria muito mais provar para ele que se o medo dele era a parte financeira, Ele não precisaria. O que eu queria era o emocional. Então, passei muito, muito sacrifício para chegar até aqui. Mas muito sacrifício. Não foi nada fácil. Eu já cheguei a morar... Estava até conversando, inclusive hoje, que eu nunca pedi nada para ninguém. Não porque eu seja arrogante, porque todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem... Eu te entendo, eu tenho uma dificuldade enorme de pedir as coisas para os outros. Sim. Hoje eu tenho que pedir muita coisa, mas eu peço sofrendo e porque eu não tenho outra alternativa. Então... Eu tenho que pedir favor. Ai, quando eu tenho que pedir um favor, gente, eu quero morrer. Mas não tem outro jeito. E aí eu falei, não, eu vou vencer, eu vou mudar. E aí eu fui buscando, né, alternativas de vida para conquistar os meus objetivos. Mas nunca pedi absolutamente nada para ele. E, assim, quem fez muitas vezes a figura de pai, até hoje é a minha madrasta. Que eu chamo ela de boadrasta. Mas é bom, né? Assim, eu acho que a gente... não é fraqueza, num primeiro momento, não é fraqueza a gente querer, por exemplo, o que você queria do seu pai. Eu quis por muito tempo do meu. Só que chegou um momento que eu vi que não tem jeito. E tem uma expressão que diz, quem abaixa demais mostra a bunda. Exatamente. E eu falei, não quero mais. Sim. Chega, deu. O que eu pude fazer para chegar até ele, eu fiz. Agora é com ele. Se ele quiser, eu tô aqui, ele sabe onde eu moro, ele sabe onde todo mundo da minha família mora.
Então, assim, conheci, falei, ele pagou pensão, que não sei o quê, mas eu queria, de fato, e eu falei isso pra ele abertamente no telefone. Eu falei, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero que meu filho saiba quem é o avô dele. E ele não quis, e tá bom, e eu passei adiante isso, já tratei na terapia, tá tudo certo. Mas as pessoas acham que, por exemplo, assim, nossa, ele não quis reconhecer ela, no seu caso, né? Ele não quis reconhecer ela. Meu pai nunca falou que eu não fui, muito pelo contrário. Foi tranquilo essa parte. Mas ele nunca foi, de fato, presente e amoroso também, por mais que ele tenha aceitado a paternidade. E eu acho que, às vezes, a gente querer isso e querer ter a pessoa perto é para te fortalecer mesmo, é para te deixar mais forte, é para te completar. E falta, às vezes. Exatamente. E a gente sente falta. A gente sente falta. Isso reflete, às vezes, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, Sim, completamente. na nossa Na vida vida, inteira. entendeu? Às vezes a gente não tem a sorte de encontrar uma boa pessoa para se relacionar e acaba encontrando uma pessoa que já não é tão boa e você já está, de certa forma, fragilizado e aí aquilo vai ladeira abaixo, né? E eu acho legal, porque, querendo ou não, você encontrou a dona Ana, os seus irmãos, A família cresceu. a família cresceu. Querendo ou não, você tem um bom relacionamento Sim. com ele hoje. Então, assim, só teve pontos positivos Sim, nessa história toda. Sim. E na vida é aquilo, né? Você pode usar isso ao seu favor ou para sua dor. Uhum. E eu escolhi, como eu faço tudo na vida, usar ao meu favor. Você pode ser buraco ou alavanca, né? Exatamente. Vai depender do que você escolhe. Eu via, minha mãe teve outro casamento e nós tínhamos contato com esse outro pai. Ele até tentou, mas geniosa como sou, pai é pai, eu quero meu pai, entendeu? E por um lado, foi muito bom porque me fez ser guerreira, entendeu? Eu agradeço a cada vez que eu abria a geladeira da minha casa e só tinha a garrafa com água. Eu agradeço muito porque eu aprendi a agradecer a Deus, eu aprendi a ver de onde eu vim, e onde ser grato eu estou. por onde está, né? E não é só a gratidão de onde eu estou, é saber que não somos nada e qualquer momento nós podemos perder aquilo, lutamos para ter mais, mas sabemos que o não ter nada não faz você não ser ninguém, faz você ter garra para ter alguma coisa e que não ter alguma coisa te faça um alguém, mas essa vontade de querer ter alguma coisa, as que são suas metas, suas vontades, te leva te impulsiona para algum lugar. E isso me impulsionou, muito. Eu vejo pessoas, eu não vou citar nomes, mas de pessoas que tiveram um berço muito mais probabilidades do que eu de conquistar os seus objetivos, mas tendo seus objetivos, não conseguiu tirar do papel, não conseguiu ter alguma coisa que era seu sonho. Porque você pode não ter nada e escolher não ter nada. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar com isso, não quero uma formação, não quero isso. E tá tudo bem, entendeu? Mas, se você tem objetivos, planos, e você não consegue tirar do papel, tendo oportunidade, é mais complicado. Exatamente. Agora, se você não conseguir tirar do papel. Eu conheço uma história de um rapaz inteligentíssimo, acima da média. Estudou nos melhores colégios de São Paulo, cursou a melhor faculdade da área, passou num dos concursos mais difíceis que existe, passou muito bem, foi exercer a função, disse que não era aquilo que queria, voltou, desenvolveu uma nova carreira, teve oportunidades maravilhosas, meteu tudo os pés pelas mãos e está praticamente na M. Eu posso explicar um pouquinho do que isso pode acontecer? E isso é um risco muito grande. Quando você não tem nada, você dá valor para
cada coisinha que você adquire. Para cada. Quando eu abro o armário e vejo uma toalha, era uma toalha que todo mundo usava, era a mesma toalha, não se seca muito, que deixa um Era pedaço uma para toalha para mim. todo mundo. Então, agora quando você vai conquistando, você vai tendo as suas conquistas, as suas coisas, você sabe dar valor. E no caso do seu amigo, quando você tem tudo, e aí é um risco e vai um alerta para as mães que hoje não tiveram nada e hoje tem tudo. E pode dar para o filho. A gente já falou disso em algum episódio aqui para trás. Porque quando você tem muito, você não sabe se você brinca com esse brinquedo, depois você já enjoou desse, você tem muita coisa, você não dá valor para o que você tem. Então, a chance de você ficar pulando e nada tá satisfeito é muito grande. Uhum. Nada te supre, né? Porque é aquela coisa... eu quero isso, eu tenho. Eu quero isso, eu tenho. Eu quero isso, eu tenho. E aí chega ao ponto, às vezes, de ter um vício em droga. E isso acontece com muita frequência. E de aumentar esse vício, cada vez chegar... Exatamente. A piorar essa situação muito grande. Porque começa em drogas pequenas, mas lembra que nada agrada? Sempre procura procura mais. Exatamente. Eu sou assim, eu acho ótimo, eu acho maravilhosas histórias como a sua, como a minha. Eu também fui muito, muito pobrinha. Muito, 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 muito. E eu venho do nada. E hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, meu filho não estuda na melhor escola de São Paulo, mas estuda numa escola particular. Ele faz atividade física. Eu olho assim, eu falo, cara, eu sou professora hoje. Que massa! Sabe? Olha onde eu tô, né? E a sua história, e eu vejo... É legal histórias assim, são histórias de superação, de incentivo, servem de inspiração. Mas eu também acho, né? Aquele cara que tem todas as possibilidades... E mesmo assim vai lá, aproveita e faz algo extraordinário. Sim. Eu acho isso fantástico também. Eu não sou daquela assim, eu ralei pra caramba no balcão da vara, né? Porque hoje ninguém rala o umbigo no balcão da vara dos fóruns da vida. Ninguém faz mais isso, né? Tudo eletrônico, né? Mas eu era de carregar pilhas de processo no braço para levar pro estágio, entendeu? Eu que fiz isso... Eu não sou aquela pessoa que fala assim, mas ele tem tudo. Ele teve fácil. Se o cara aproveitar aquilo que ele tem, se o cara chegar e fazer do limão uma limonada ou fazer da lima da Pérsia uma bela de uma caipirinha, é isso aí. Ele é tão merecedor quanto eu, porque ele aproveitou. Eu acho sacanagem o cara que tem e ferra com tudo. Aí eu acho sacanagem. Entendeu? Mas é porque, se você olhar... Tem alguém por trás, tem alguma coisa por trás, a gente sabe também, né? Porque também não... São medos e uma série de coisas dentro do nosso cérebro que para eles também é uma luta. Sim. Entendeu? Então, os que chegaram lá também são guerreiros. Uhum. Entendeu? Não deixa de ser, independente da provisão, são guerreiros. É porque eu acho assim, que o maior impulsionador da pessoa é a água batendo... Né? Isso. Esse daí. Esse é o melhor impulsionador do ser humano, entendeu? As melhores fases da minha vida foram as fases de mais lágrimas. Obviamente, eu costumo chorar. Aqui eu fiquei um pouquinho emocionada. Mas dentro do meu quarto. Eu e Deus. Mas... São as melhores fases, as fases que eu fui buscar mais pós-graduação, as fases que eu mais li, as fases que eu mais me desenvolvi, tanto psicologicamente, espiritualmente, quanto em questões assim de conhecimento, habilidades e atitudes. Não tem para ninguém. Não tem. E essa é a grande dificuldade, às vezes, da pessoa que tem acesso a todas as coisas, né? Porque, às vezes, não tem aquele despertar da necessidade. Eu vou fazer, eu vou me empenhar mais porque eu preciso, né? É óbvio, isso não é uma regra, é a exceção. A maioria das pessoas, óbvio que a gente está falando aí de famílias
que construíram a educação dos seus filhos com valores e assim por diante, né? Mas tem aqueles casos da pessoa que hoje, principalmente com essa questão de rede social, em que a pessoa fica milionária de uma hora para outra, Me ensina a fórmula. falando nada. Isso é uma verdade. Tipo assim, eu acho o máximo, por exemplo, aquela menina Virgínia. A Virgínia, eu acho ela um gênio do marketing, entendeu? Maravilhosa. Mas quando ela começou lá atrás, e até hoje, vamos combinar, ela fala do quê, especificamente? Olha, existe uma carência, isso é uma carência muito grande. Na realidade, muitas pessoas, eu concordo com você, até que ponto existe um conhecimento ali. Mas o que ela está fazendo é abrindo as portas da vida de alguém famoso, porque ela hoje está famosa, mas ela está dentro de uma família que já é famosa há muitos anos. Uhum. Ela é nada mais, nada menos que nora Do Leonardo. do Leonardo. Então, assim, ela quebrou uma barreira muito grande que nós víamos pouquíssimos em internet e em revistas. Vocês aí, talvez, não sei, o É uma público. curiosidade pela vida, né? Uma- Do Pois cara, né? Então ela foi uma das primeiras que abriu, que foi desenvelopando essa história. E assim, enquanto todo mundo esconde os filhos, ela abre tudo. Então ela aprendeu e por trás disso, ela tem uma sacada de marketing porque ela está todo momento vendendo alguma coisa. Exatamente. Então o conteúdo dela é de marketing. Entendeu? Exatamente. E ela tá vendendo ali para as pessoas que têm carência ou entretenimento. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que precisam dessa curiosidade, precisa saber o que acontece lá, precisa viver o que não tem. E aí eles vão buscar nela, ela viu uma oportunidade. E você como profissional, tem diversas formações, né? Sim. Eu me formei em administração. Aí depois eu fiz especialização na FGV, eu fiz desenvolvimento sustentável. Depois eu fiz... Então, uma inveja de quem fez FGV. Brincadeira. Depois eu fiz pós na PUC, gestão de pessoas, carreira, liderança e coaching. Agora eu tô fazendo 2 MBAs. Caraca! E vai casar, hein, gente? Olha, a tarefa mais difícil dela agora é Eu acho que é o organizar o casamento. Dá para gerir bem o casamento? Olha, A elaboração do casamento? eu vou ser bem sincera. Eu nunca tive o sonho de casar, compor uma família. Acho que como toda essa sequela de um seio familiar não Um pouco problemático. novela, eu preferi ficar um pouquinho mais afastada desse... Não arrumador de cabeça, né? Então, eu nunca sonhei em casar. Mas eu conheci uma pessoa que, aparentemente, também não sonhava em casar. Ele já tinha 50 anos. Obviamente, quando eu o conheci, que ele falou a idade, eu não acreditei. Porque ele Não vou fazer propaganda. Não vou fazer propaganda. Mas nunca que eu daria a idade que ele tinha à época. Não que hoje eu dou, mas depois de 5 anos mudou um pouco, mas tá maravilhoso. Mas há 5 anos atrás era 1000 vezes melhor. Eu, obviamente, vou acabar um pouquinho para ninguém lá ir atrás das redes sociais dele. O marido da Danila, ela acabou com você agora. Mentira, tô brincando. Ela falou que era 1000 vezes melhor. Brincadeira, viu? Tá não péssimo, quero criar, gente, não. tá horrível Tá agora. horrível, Péssimo, não olha não, hein? Né? Propaganda é a alma do negócio. Exatamente. É ruim, hein? Chato pra caramba. Enfim. Então, eu encontrei uma pessoa que falava que não queria casar. Mas que quando entrou nessa esfera do casamento, ele se demonstrou uma noiva louca. Uma noiva, um complexo de noiva. Ele, olha, só não escolheu o vestido de noiva porque eu não deixei. Porque até na internet lá escolheu o vestido de noiva, ele foi. Então, um pouquinho mais tranquila. Ai, que bom, né? Te deu uma folga. Eu conheci um casal também um tempo atrás, eu fui até no casamento deles, que quem cuidou
preponderantemente do casamento foi o noivo. A noiva ficou assim, com aquelas coisas assim, eu vou definir maquiagem, cabelo, vestido das damas Isso e aí, pronto. exatamente isso. Festa, cardápio, tudo foi ele que foi atrás. E ele é tão detalhista que se você pegar o menu do casamento, cada entrada, tem algumas entradas, acho que são 6 tipos de entrada, cada entrada ele escolheu por algum motivo. Então, se ele escolheu, vamos um exemplo, cestinha de guacamole, é porque é a minha comida preferida. Cuscuz é por causa da mãe dele. Então, cada item Ai, que legal. tem uma história. Que legal. E há quanto tempo vocês estão planejando o casamento? 1 ano. 1 ano. Gente do céu, tem coragem. 1 ano. Eu não sei, eu não me casei, né? Eu fui morar junto com o pai do meu filho. Eu não sei. Eu tenho vontade de casar ainda. Sei lá. Posso te dizer? Faz isso não. Não, mas não casar É assim. muito complicado. Não casar. Olha o meu ideal de casamento. Meu ideal de casamento é ir lá no civil. Eu vou estar vestida com terno branco. Sim. Terninho, bem bonito. Eu vou estar magrinha, sequinha, assim. Lindo, maravilhoso. Um escarpão vermelho. Uau! Personalidade. Exatamente. Um escarpão vermelho, batom vermelho. Óbvio que eu praticamente só uso batom vermelho. E aí, depois a gente vai para um pagode. Vai fazer um churrasco com pagode. Esse é o meu ideal de festa de casamento. Top. Entendeu? Top. Ai, que delícia. Aí lá eu fico descalça e tá tudo certo. Nossa, que glamour, hein? Ai, Marta, creta. Bom, esse daí tá melhor, viu? Porque o planejamento de um casamento são muitos detalhes. É muita coisa. São muitos detalhes, pequenos detalhes. O cestinho que você vai colocar no banheiro, os itens que você vai colocar no banheiro. Identidade visual é um mega evento. Identidade visual, licença na prefeitura. Tudo bem, tem casamentos e casamentos. Essa noiva, ela é um pouquinho diferenciada. Então, ela quer tudo. Ela nunca quis casar e hoje que decidiu casar, ela quer tudo. Mas tem direito, né? Sim, então, Tem que bom direito. que seja ela e cuida de tudo pra mim. Exatamente. E a questão profissional, né? Que a gente falou primeiro da parte pessoal. Você dá consultoria, você tem um trabalho efetivo com a OAB de São Paulo. Sim. Também ligado à gestão, né? Sim. E você dá consultoria em gestão também. No que basicamente consiste o seu trabalho, especificamente? Tá, vamos lá. Na OAB, eu trabalho... Vou fazer o marketing, né? Na empresa OAB, eu trabalho em um dos departamentos mais importantes. Eu falo um dos mais para não falar também que é o mais importante, tá? Mas anota aí. É um departamento que assessora toda a frente da diretoria. Então, não só da diretoria, como da marca OAB. Então, nasceu um PL, por exemplo, projeto de lei. Se esse projeto de lei é constitucional, se ele é inconstitucional, se a gente tem que entrar com uma ADIM, se a gente... enfim, tudo que está acontecendo na sociedade, tudo que estiver acontecendo na sociedade, seja em qualquer área de família, área societária, empresarial, todas as frentes desse universo, e não só migra para meio ambiente, tecnologia, enfim, todas essas frentes que se movimentam e precisa de alguma tomada de decisão, ou para melhoria ou para correção, nós temos guerreiros. Esses guerreiros são formados por comissões. Essas comissões têm membros e têm sua executiva, seus presidentes. E todos esses grupos, que nós falamos de mais de 25 mil pessoas, elas compõem essa Secretaria das Comissões, que é gerida por uma líder. E essa líder, eu tenho o prazer, a honra de ter sido convidada para ser essa líder. Então, é maravilhoso. Se você perguntar, Danila, tem rotina? Não. E isso que faz com que eu permaneça nessa entidade já há 17 anos. Bastante tempo. São 7 anos neste departamento, mas nessa entidade fortíssima, são 17 anos. Entrei como estagiária. Ai, que belezinha. Eu queria trabalhar na OAB. Eu trabalho, querendo ou não. Eu quis, numa época, participar de alguma comissão.
Agora eu tô querendo mudar a minha seccional. Porque, como eu moro num bairro que tem seccional, que é o da Penha, eu acho que eu me afasto um pouco ali da minha comunidade quando eu tô na Sé, quando eu tô na principal, Sim. né? Então, eu tô querendo migrar minha inscrição lá para seccional, Para subseção para de subseção Penha. da Penha. Ah, eu tenho uma reclamação a fazer. Ah, eu vou fazer uma reclamação aqui agora. Estão me chamando. Reclamação, momento reclamação. Por que que a OAB Não não tem sei. convênio com o SESC? Porque ela não acabou de dizer que ela queria ser membro de uma comissão? Não, eu não quero O que mais. são os membros das comissões? São guerreiros ativos que vão buscar formas, mecanismos, meios para fazer os desejos virarem realidade. Então, primeiramente, SESC. É SESC, né? Ou é SESC? SESC. O SESC. Então, vem com a gente. E aí, Porque. por meio de uma Não, comissão, a mas. comissão viabiliza Você esse sabe por que eu tô projeto. perguntando isso? Porque a seccional de Itaquera, Será que não tem? eu fui atrás de saber, porque as mães dos meus. São 3 crianças. O meu, o Pedro e o João. Murilo, Pedro e João. Estão juntas desde de um ano, na mesma creche, depois foram para a mesma escola, mudaram de escola, foram para a mesma escola. E aí, a Cris trabalha na prestação de serviços. Ah, não. Aí eu já Não, entendi o que você quer. exatamente. A Cris trabalha na prestação de serviços e a Juliana trabalha na faculdade de Belas Artes. Então, elas podem se cadastrar lá no SESC, ok. Aí, Marta, vamos lá, que eu falei, gente, eu não posso, porque eu sou a margem da sociedade. E aí, eu fui pesquisar se a OAB eventualmente tinha algum convênio. A seccional de Itaquera tem convênio. Os membros da seccional de Itaquera podem se associar ao SESC e ter a carteirinha lá para frequentar, inclusive, a piscina. Porque eu posso frequentar o SESC, todo ele, menos a piscina. E o que eu mais queria era a tal da piscina, entendeu? CASP. Caspe, por favor, gente. Como que a seccional de Itaquera tem e o resto não tem? Eu fiquei horrorizada quando eu descobri Então, isso. eu digo que a entidade OAB ela é muito forte, né? Eu vejo as pessoas elas não percebem isso e muitas vezes o próprio advogado, mas muitos dos funcionários aguerridos que são dentro da organização, eles buscam se essa manifestação sua tivesse dentro da entidade, com certeza você já teria tido um feedback, seja ele positivo ou negativo. Mas antes de te dar um feedback negativo, eu duvido muito que não teria passado por uma área que pudesse ir buscar, tentar verificar um termo de convênio, até idealizar e fazer esse Porque, pacto. assim, o advogado, ele só entra se ele for empregado de uma sociedade de advogados, sendo que essa sociedade tem que fazer o recolhimento do tributo que vai direcionado ao SESC, né? Eu não me lembro agora, eu acho que é contribuição social. Tenho quase certeza que é contribuição social. Muitos escritórios, primeiro que muitos escritórios não registram os advogados, viu, OAB? Muitos escritórios, mesmo sendo vínculo de emprego, eles não registram. E muitos escritórios não fazem a contribuição. Por exemplo, se eu me tornar uma sociedade individual de advocacia, eu não posso me inscrever no SESC, porque eu sou uma sociedade individual de advocacia e eu não recolho contribuição social. Entendeu? Então, muito... Eu fui atrás de um monte de coisa para saber se eu, de algum jeito eu consegui entrar no SESC. Eu não consigo. Ai, que raiva. E eu não consigo entrar de jeito nenhum nessa circunstância. Então, o ideal seria realmente, de fato, por um convênio entre a OAB e o SESC. Entre a CASP. A CASP. Porque né? Existe algumas divisões que muitas pessoas desconhecem. Existe a Caixa de Assistência dos Advogados, que cuida dessa parte de saúde. Quando o advogado, às vezes, chega numa altura da vida que, ou por de alguma forma, não consegue ter uma condição de vida legal para se manter, e também tem a parte de medicamentos, a preço de custo. É fantástico. Eu, como funcionária, eu faço uso dessa parte de medicamentos e é show. Como entidade de classe, eu nunca vi nada igual com nenhuma outra. Então, tem a OAB
Prev, que é a previdência, porque não tem fins lucrativos. Então, se não tem fins lucrativos, quando você compara uma carteira de benefícios de uma empresa X, de um banco X, que tem interesse, obviamente vai ser completamente diferente de algo que é para os advogados, entendeu? E sem fins lucrativos. Uhum. Então, só não tem, e eu sou funcionária e posso ter, eu tenho. Porque é completamente diferente do que é disponível no mercado. Então, tem a OAB Prev, tem a CASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que tem o Clube de Serviços, que ofertam uma série de coisas que no mercado é muito mais caro. Uhum. Quando nós falamos do universo OAB, nós estamos falando de 400 mil inscritos. Então, as empresas, elas buscam a CASP para fechar Parcerias. parcerias. E, além disso, tem a OAB e tem a ESA, a Escola Superior de Advocacia. Uhum. Esse guarda-chuva que a gente chama de um universo OAB, ele tem os seus regramentos próprios. Então, por exemplo, a OAB São Paulo, ela não tem fins comerciais. Ela foi feita por um decreto, ela não é um terceiro setor, não é uma autarquia, então tem várias defesas. Ela é o quê? Ela é uma mista, ela é sugêneres, ela é terceiro setor, o que ela é? Então, ela chegou a ser, por um tempo, uma entidade pública e deixou de ser, se eu não me engano, não vou chutar o ano para, acho que 93, 94, alguma coisa assim. E tem até funcionários que, da época, eram funcionários públicos, fizeram um certo acordo para permanecer na entidade, obviamente aí já com questões de funcionário CLT. E a parte de consultoria? O que você oferece como consultoria em gestão? Bom, necessidade de mercado. Hoje em dia, o maior problema que as pessoas têm, e isso é fato, elas não sabem planejar e gerir a sua agenda. Não sabe. E tem outras coisas também envolvidas em tudo isso. Porque quando você fala só na esfera profissional, se ela tem lá alguém que consegue gerir o seu planejamento, seus funcionários, sua agenda, pessoas boas, heads e tudo mais, aquilo que anda como planejado, se existe uma boa gestão bem definida. E quando você olha em outros cenários, que é o profissional, a casa daquela pessoa, a vida pessoal, a vida profissional, como ela é como mãe, como nada disso dá para você quebrar, porque é tudo interligado, tá? Ele é tudo interligado no perfil pessoa, só que ela tem que ter uma separação para gerir. E aí é onde as pessoas mais falham. Elas não sabem até onde é o limite de ser mãe, até onde ser o limite de ser mulher, esposa, e aí esse fio todo começa a ficar desencapado e gerar um curto-circuito. Por isso que tem que ter um planejamento muito bem feito e que, com as atividades estando definidas e a pessoa saber que, se ela não fizer, não vai dar certo, e realmente não dá, ela vai ter um problema muito sério. Então, o maior problema das pessoas é lidar com as suas atividades, criar rotinas, tirar Acho que é gestão do de papel. tempo, né? Tudo. Gestão, não é só a gestão do tempo. Porque quando eu faço a gestão do meu tempo, eu tenho lá um tempo, eu posso definir algumas atividades. Mas será que são as atividades certas? Será que são as atividades que vão me fazer melhor ou vão fazer com que eu chegue nos meus objetivos? Será que essas atividades, ela me faz mais importante para o que eu quero? Então, todo esse pensamento, ele não é lógico. Entendeu? E as pessoas, elas precisam de pessoas por trás. Quando você não sabe lidar com a sua máquina, corpo humano, você vai procurar ajuda. Então, esse erro das pessoas não entender que, para ela ser pessoa, ela precisa de ter mentores por trás. Ela precisa constantemente, porque elas são consumidas pelo dia, nesses diversos papéis. E tendo ali um técnico, seja um coach, seja um mentor, é necessário. A pessoa, ela precisa ser constantemente desafiada. Lembra que a gente falou que, se você não é desafiada, você não produz mais, você não sai daquilo? É
exatamente isso. É verdade. Ai, ai. E aí, estamos bem? Então, olha, foi perfeito, assim, ó. Falamos da noiva, falamos da filha, falamos da defensora ferrenha da OAB. Ai, meu Deus, OAB. Ai. Não, é assim, não tenho nenhuma crítica efetiva para fazer da OAB. Eu acho que Não faça, teremos um fight. não tenho nenhuma crítica efetiva, salvo que o café é ruim. Porque ela não tomou no lugar certo. Entendeu? Brincadeira. Mas, assim, eu gostaria, de fato, de estar mais inserida na OAB. E, para isso, eu preciso, de fato, mudar a seccional. Não vai ter jeito. Eu vou ter que ir para Penha. Porque ali eu tenho já amigos meus que estão dentro de comissões lá e assim por diante. Até para eu exigir coisas que eu entendo serem do meu direito, né? Eu acho que pode melhorar muito, né? Ela é uma excelente empresa aos meus olhos, assim, mas ela pode melhorar muito em defesa da classe. Eu acho que em alguns momentos ela falha. Em alguns momentos, se o advogado ele não é aguerrido e ele não vai defender ali a sua situação, às vezes a OAB não defende. Olha, eu vou ter que brigar aqui. Por quê? Porque, assim, quando nós falamos de defesa, nós temos 94 comissões que brigam diariamente por meio desses 26 mil integrantes, além das diretorias, que são 253 pontos, subseções, que essa você acabou de falar, uma da Penha. Atrás dessas subseções tem pontos de atendimento, que são mais de 900 espalhados no estado. Nem McDonald's consegue chegar onde a OAB está. Tirando isso, você olha toda essa esfera de atendimento, essas pessoas estão por trás. Então, elas estão brigando. Por exemplo, deu uma falha no sistema do TJ, já tem um time lá, voluntário, para brigar por aquilo. E com base com funcionários que estão ali, com a anuidade que é paga, fazendo de tudo para que tudo isso dê certo. Então, tem muita coisa que você... saiu ali uma conquista. Mas ninguém anunciou que a OAB está por trás. Mas a OAB tá por trás. Então, a OAB não briga. Não. Se você fizer parte dessas comissões ou visitar a secretaria das comissões, eu duvido que você vai continuar com esse que o pensamento. meu ranço é uma questão pessoal, entendeu? Então, vem para a secretaria das comissões que vai mudar. Mas não é. É uma questão pessoal. Eu tive uma reclamação na comissão de prerrogativas de um juiz que me agrediu verbalmente. Eu estava grávida de 7 meses do meu filho e fez um diabo. E a OAB Mas, não levou para frente. A comissão não levou para frente. É uma pena, porque a gente vê aí... então, não é a figura OAB. É isso que eu quero que você entenda. Não é a OAB. Não foi a OAB que não foi para frente. Porque a OAB, ela briga e muito, investe muito na defesa das prerrogativas dos advogados. Tem plantões 24 horas por dia de advogados defendendo dentro de presídios, defendendo dentro dos tribunais. E diariamente são advogados sendo protegidos. Do mesmo lado que teve você, que tem um feedback, infelizmente, que negativo, tem milhares que têm feedbacks positivos, que teve ali um parceiro que te protegeu na hora. De advogados que são presos no momento do seu direito, do seu exercício. Não, eu acho que nos últimos anos ela, de fato, tem melhorado muito nessa atuação. Eu digo esse caso em específico porque esse juiz em específico, ele continua lá e ele pinta e borda na cabeça dos advogados. E não fui eu, foram vários colegas que passaram pelas mesmas situações. Então, aí, o que acontece? A gente sabe que nós estamos inseridos numa sociedade muito complicada. Sim, exatamente. E existem regras também. Até mesmo existem o regramento dentro do TJ. Só que os advogados, equiparadamente, são iguais. Sim. Então, se são iguais,
Quantas reclamações tem dele, de fato, no criminal? Por que tudo isso não levou? Porque quando é uma pessoa reclamando de boca, uma pessoa fazendo uma reclamação na prerrogativa. Agora, quando isso realmente vira uma massa, é que o brasileiro, ele cansa, entendeu? Mas cadê essa massa? Por que essa massa que é fortíssima e tem o mesmo... Por que não vai atrás? Por que não também tem briga? essa. Porque eles falam, não, isso não... Ou a frase que a gente sempre escuta, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque aqueles casos que as pessoas vão para a mídia ou que põem processo e que fica em cima, funciona. Eu não tive sorte, na verdade. Eu me manifestei no processo e ele só faltou falar que eu era louca. Mas tá bom, tá bem. Tudo bem, mas é um processo. E cadê? É que é o seu, né? Quando Então, é o seu, dói muito mais, mas entendeu? cadê o seu, o ele, o nosso, entendeu? Essa massa que faz toda a diferença. Que é o que a gente vê, né? Os militantes, por que eles se destacam? Às vezes eles estão em menores quantidades. Mas eles gritam alto. Eles gritam. Eles gritam alto, é verdade. Então. Mas é isso. Gente, queria agradecer, Danila. Eu sei que você encaixou a gente, assim, com muito carinho. É uma parceira do projeto, é uma parceira da Jurídica, que também é nossa parceira no projeto. E eu queria agradecer muito, muito a sua disponibilidade, você ter vindo aqui nesse dia que hoje foi complicado chegar nos lugares. Eu caí, hein? Ela caiu, gente. E ela caiu. Queria te desejar felicidades no seu casamento, que tudo corra bem, que vocês tenham uma festa linda, maravilhosa e uma vida esplêndida também. Amém. Obrigada. Deixa suas redes sociais, quem quiser te contratar para dar consultoria, palestra e etc. Ó o jabá, hein? Ó o jabá. Quer mudar de vida? Vai lá. Danila_Rezende. Ou Danila Ida. Danila, 2 L's, Rezende com Z, tá? Tá ganhando, Pix. Não, porque aí a gente, se não chamou a gente lá, né? Aí fala, cadê a Danila, gente? Cadê a Danila? Aí você pode perder um negócio. Vira e mexe, eu dou palestras. Eu tenho projetos também paralelo, além de tudo do profissional. Eu também faço várias vezes voluntário para ajudar pessoas que não conseguem pagar. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam. Entendeu? É muito bom você ver que a pessoa está aqui e você conseguiu levar ela num outro patamar. Mas isso é maravilhoso. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. De novo, segue a gente nas redes sociais, Tem Jeito Podcast. Se inscreve no canal Tem Jeito Podcast. Ativa lá os sininhos. Não percam, os episódios estão maravilhosos. Só gente bacana falando para vocês, contando as suas histórias, contando a sua vida, dando dicas profissionais, dando perspectivas. Então, assim, ó, vem com a gente que vocês não vão se arrepender, ó. Beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Ai, acabou.